Vamos lá, o que o Renato falou após o jogo? Vitória de 1-0 em cima do Aparecidense pela Copa do Brasil. Ao jogo da volta, vamos ver que a segunda partida entre Fluminense e Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil acontece no dia 12 de maio, no Serra Dourada, a princípio, né? Provavelmente vai ser lá 1-0 só. Se o Fluminense tivesse metido uns 5-0 no Aparecidense, eles iam querer lucrar com o jogo, ia vender para outro estado. Mas deve ser no Serra Dourada. O Fluminense volta a campo nesse sábado, dia 3 de maio, diante do Sport no Maracanã, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o jogo da volta só no dia 21, tá bom? Segura a ansiedade aí e vai ter que ir com o time titular, tá? 1-0 é muito pouco. Tomamos um monte de contra-ataque, tomamos susto nesse jogo aí no Maracanã, coisa não tá legal. Isso aqui me preocupa muito sobre o Cano. O Lessa falou na Rede X, antigo Twitter, que o ídolo vai passar por exames nesta quarta-feira, mas os médicos descartaram ainda no vestiário aquele exame preliminar, dobra o joelho, desdobra o joelho, mexe o joelho para lá, joelho para cá. Eles descartaram uma lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Graças a Deus, Deus é muito bom. Que seria o pior cenário e tiraria o argentino do restante da temporada. Mas a gente ainda não sabe, né, a gravidade, o grau da lesão. E deu para ver na imagem que foi uma torção. E o problema maior disso tudo ainda é que só tem aquele Everaldo no ataque. Porra, bola aérea, o cara passa, o cara chuta, a bola vai para fora. Cara, parece um bonde. E só tem ele. Vai botar, por exemplo, o jogo contra o Sport. Se o Cano não puder jogar, olha o drama. O Cano não pode jogar contra o Sport. Provavelmente não jogará. Então o Everaldo começa a partida como centroavante titular. Qual é a outra opção no banco de reservas para o Everaldo? Ele vai jogar os 90 minutos. Não tem um outro centroavante no elenco. O único centroavante que eu vejo ali no elenco, nos vídeos da Flu TV e em fotos, é o Luan Brito, que não é relacionado para nenhum jogo. Nenhum jogo ele aparece relacionado. Parece até que não é mais jogador do Fluminense. Acho que estão esperando um clube aparecer para emprestá-lo. Ele foi emprestado para o Porto, de Portugal, daí devolveram. Não tem centroavante no elenco. A gente tinha o JK, foi negociado lá com o clube mexicano, empréstimo com opção de compra. A gente tínhamos o Calma Elias, que foi bem em 2024, foi vendido para o Shakhtar Donetsk. Então não tem nenhum garoto. O João Neto foi emprestado novamente. Foi para um clube português. Cara, é só o Everaldo e. Lembra que em alguns jogos o Renato ou foi o Mano Menezes improvisou o Serna de centroavante? Que desespero! O Serna de centroavante? Já pensou? Cara, é erro na montagem do elenco, não pode. O Lelê também foi negociado, né? Tá emprestado também. Acho que o Lelê foi pro Ceará. Trouxe o Everaldo para ser o reserva do Cano e não tem uma terceira opção, não tem ninguém no sub-20 para fazer essa função de centroavante. Complicado, preocupado, hein? Tô preocupado com esse exame do Cano nessa quarta-feira. Vamos falar do Renato? Vamos falar o que o Renato falou na coletiva? Vamos lá, baixo aproveitamento ofensivo. O time criou várias chances, chutou para fora, o goleiro defendeu. O goleiro também estava naquele dia para encher o saco. Fez um monte de defesa, parecia o Gordon Banks, parecia o Paulo Vitor, agarrou pra caramba o goleiro do Aparecidense. Olha o que o Renato disse, abrindo aspas para ele. O problema não são os jogos mais difíceis, o problema é que não tem jogo fácil. O time da Série D, Renato. Hoje criamos bastante oportunidades, mas não aproveitamos. Quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmos falam que tal clube pode ser campeão brasileiro, outro time pode ser campeão. Vamos ver os resultados desses outros times contra clubes da Série C. Ele também, nessa parte aqui, ele cita o jogo do Internacional, que venceu o Maracanã por 1-0, o jogo do São Paulo também pela Copa do Brasil, que venceu o Náutico por 2-1. O Náutico, Série C, Maracanã, não sei nem que série é o tal do Maracanã. Então, times da Série A que tiveram dificuldades
nessa fase da Copa do Brasil para criar um placar elástico. E ele se escorou no resultado do Internacional e no resultado do São Paulo pela Copa do Brasil. Quer ver? Deixa eu ver, botar aqui. Copa do Brasil. Além do Fluminense, quem jogou nessa terça-feira? Tá aqui, São Paulo venceu o Náutico por 2-1, um placar apertado. O Fluminense venceu a Aparecidense por 1-0. O Atlético Mineiro empatou com o Maringá. O jogo foi fora. O São Paulo jogou no Morumbi, ganhou só por 2-1. E o Maringá empatou com o Atlético Mineiro por 2-2. Atlético Mineiro de Rony, Hulk, o caramba 4. Os Vingadores. O Internacional no Beira-Rio venceu só de 1-0 o Maracanã. E o Fortaleza, jogando fora de casa contra o Retrô, foi 1-1. Então, ninguém ganhou com placar grande lá, elástico aí. E o Renato falou sobre isso. Não tem jogo fácil na Copa do Brasil. Ele falou também do retorno do Keno. Elogiou o Keno. O Keno não tem como mais ser reserva. Ele entrou bem, criou várias chances, chute, criou oportunidades. Ele faz muito bem aquele terço final do campo. Dá assistência, finaliza, faz gol. Se não fosse aquele golzinho dele... Então vamos lá. Ele falou do Keno. São jogadores, abrindo aspas para o Renato. Ele está falando do Canóbio, está falando do Serna e do Keno. São jogadores que podem jogar pelos lados do campo. Ele disse que são jogadores com características diferentes, concordo. Nós temos um jogador de 1 para 1, que abre a defesa adversária e quebra a linha. Ele está se referindo ao Keno. É o único, segundo o Renato, que tem essas situações, essa situação. Ele acha que o Serna e o Canóbio não têm essa característica que o Keno tem. E concordo com ele em número, gênero e grau. Hoje nós precisávamos do Keno e ele foi bem. Eu falei isso no pré-jogo. O Keno só está entrando no time titular agora, porque o Fluminense vai jogar os 90 minutos no campo do Aparecidense. E precisa desse jogador que vai romper linhas e vai para o 1 contra 1, coisa que o Canóbio não entrega. Hoje nós precisávamos do Keno e ele foi bem. Oportunidade eu tenho dado para todo mundo. Nenhum deles vai jogar todos os jogos. Então eles têm que aproveitar as oportunidades. O Keno foi bem hoje. O Serna entrou e foi bem também. Mas é outra característica. Que bom que eu tenho essas opções para mudar uma partida. Ele não citou o Canóbio diretamente, né? O Canóbio praticamente se confirma que não é um atacante de linha de fundo. Mas o que ele falou, mudança no time titular. Olha o que ele disse. Isso aqui é interessante. Mudança no time titular. Vamos lá, abrindo aspas para o Renato. Não tem como falar que Ciclano ou Beltrano vai ser titular ao longo da temporada. Eu tenho um grupo. Dependendo do jogo, das condições de cada um, do desgaste, a gente vai trocando. O Martinelli vem jogando todos os jogos, o Bernal vem também, jogou na Sul-Americana, o último jogo diante do Botafogo. Eu estou fazendo esse rodízio, né? Dessa vez o Bernal não entrou em campo, quem entrou foi o Nonato. Daí ele fala do Nonato. O Nonato jogou na Sul-Americana, hoje de novo, o Lima também. Eu acho que o Lima deveria jogar menos. São jogadores que estão jogando, são da posição e jovens. Eu procuro aproveitar, principalmente do desgaste desses jogadores mais jovens, é o que eu tenho feito. Está desgastado, ele vai trocando. O Bernal deu uma descansada, entrou o Nonato, tem hora que entra o Lima, ele vai fazendo esse rodízio aí. É o que eu tenho feito. E ele, Martinelli, foi bem. O problema é que está desgastado, assim como Samuel, também estava bastante desgastado. Ele disse que chegou a conversar com o Guga, que iria utilizar o Guga na partida. E acabou não utilizando porque o Cano se machucou. Aí não tinha, ele precisava fazer o resultado, colocou mais um atacante e não tinha que ficar mexendo na defesa quando você precisava fazer um placar. E por isso o Guga acabou não entrando. Então ele citou o desgaste do Samuel, o desgaste do Martinelli, do próprio Lima, e esse rodízio que ele tem feito e vai utilizar o elenco. Só não pode botar um time todo reserva para descansar o time titular. Eu acho que tem que ter uma conversa da comissão técnica, do Renato, com o pessoal da fisiologia, o pessoal da preparação física, departamento médico. Quem é que está no limite? Quem é que está muito desgastado? Conversar com o jogador, dá para
Isso tudo tem que ir caminhar junto com a preparação física. Não dá para poupar todo mundo. Ele até fala isso, né, do jogador que estava sem ritmo de jogo, quando ele fala do Fuentes. Botar para jogar. Você sentiu? Tá cansado? Bota outro. E tem que trabalhar o elenco como um todo, para ninguém ficar desequilibrado fisicamente e também o time não sentir essas alterações absurdas de botar um time todo reserva. Saída do Fuentes. Olha o que ele fala do Fuentes. O Fuentes é um jogador que voltou agora, após quase 2 meses de uma lesão muscular. Que ele iria sentir um pouquinho o jogo, é natural. No segundo tempo, senti que ele estava um pouco cansado. Cansado não, sem ritmo de jogo necessário. Estava com cartão amarelo. Também percebi que ele tirou mais por causa do cartão amarelo para não perder o jogador. O adversário estava tendo um contra-ataque muito rápido, isso é verdade. Eu tomei vários sustos com esses contra-ataques, explorando as costas ali das laterais. Então pensei em trocá-lo antes que perdesse o jogador. E fez muito bem. Então, falou da saída do Fuentes e também da presença do público. E aí é complicado. Olha o que ele disse. Se eu não me engano, tinha quase 8.000 pessoas no Maracanã, muito pouco. Não chegou a ser os 15 mil de sempre. Mas até que o público do Fluminense tem botado aí 30, a gente fala 15 mil de sempre, é um público das antigas. Agora o Fluminense tem colocado 30 mil para cima, mas foi muito abaixo o público para esse jogo contra a Aparecidense. Mas também jogo quarta, domingo, haja dinheiro, né? Ainda mais com a economia do país como é que tá. Olha o que ele disse, a presença do torcedor é sempre muito importante. A torcida está vindo quase sempre, em números muito bons, concordo. Por outro lado, a gente entende. Pelo menos eu entendo a baixa presença de público. Final do mês, estamos vindo de um feriado bastante desgastado, também você gasta muito no feriadão, o povo não está com esse dinheiro todo, sábado já tem jogo contra o Sport, está difícil para o povo comprar ingresso toda hora. Quem sabe sábado o pessoal aparece e a gente consegue mais pessoas no Maracanã. Então, resumindo, é isso aí que o Renato falou na coletiva, falou da presença de público, do desgaste dos jogadores, que ele vai precisar mexer, quem estiver cansado, fazer um rodízio. A gente falou também aqui nesse vídeo sobre que não parece não ser tão grave assim a contusão do Cano, vai fazer exame nessa quarta-feira, e a utilização do Keno nessa partida. Mas independente do adversário e da utilização do Keno na ponta esquerda, porque o jogo exigia isso, não tem como mais o Keno ser reserva nesse time do Fluminense. Em comparação a Canóbio e Serna, o Keno é titular absoluto aí da ponta esquerda. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos, até o próximo vídeo.